Eu queria pensar o comer do ponto de vista moral. Comer do ponto de vista moral. E o comer do ponto de vista moral, claro, é uma reflexão que nada tem a ver com a reflexão nutricional. Então, alguém dirá, isso eu como, mas isso eu não como, né? Então, vamos imaginar uma situação curiosa, né? Você é convidado para um churrasco na casa de amigos, né? Bom, eles começam super trivial com uma linguicinha, coraçãozinho de frango, aquela maionese, aquele negócio. Aí o fulano pega e diz, olha, eu vou agora servir uma carne especial. Uma carne especial. E aí ele não fala muito, papapá, a carne tá lá na churrasqueira e tal, e aparentemente não é possível distingui-la do resto com muita clareza e tal. Você então acaba comendo, parece um pouco com frango, pareceu macia, mas não era frango, porque frango você conhece bem as partes e tal, aquilo tinha um formato que não coincidia com as partes do frango. E ele termina dizendo que aquilo era antebraço humano, né? Antebraço humano. Você então se levanta, assim, na indignação máxima, você se revolta, você ameaça chamar a polícia, você se debate, você se sente ultrajado, você se sente lapá, e tiriri, pororó e parará. E aí o churrasqueiro pergunta, escuta, ô malandro, já comeu mesmo? Agora senta aí, né? Que eu ainda não servi os glúteos, que é claramente a parte mais saborosa e tal. E a pergunta que o cidadão faz, o churrasqueiro, é: qual o fundamento da tua indignação? Você comeu frango, comeu porco, comeu carne de vaca, comeu, portanto, carne animal. E aqui você está comendo carne animal. A única coisa é que é animal humano. Aonde está o problema? Então eu queria que você que está me ouvindo pensasse com você a respeito disso, né? Quer dizer, qual é o fundamento que faz da degustação da carne humana algo ultrajante, aviltante, e a degustação de outras carnes animais como normal, trivial, óbvia e moralmente irrelevante? Okay? E aí, então, claro, haverá muita coisa a ser, digamos, ponderada, né? Bom, vamos começar discutindo, não a degustação da carne humana. Vamos discutir a degustação das demais carnes dos outros animais, né? Havia, por exemplo, no churrasco, aquilo que no meu caso é, assim, incontido, eu diria, eu não consigo abrir mão, que é o hambúrguer. Hambúrguer. E mal passado. Eu sou muito fã de hambúrguer mal passado. Muito fã de hambúrguer mal passado. Hambúrguer mal passado me dá muito... Sabe aquele hambúrguer caseiro mal passado? Lá na cidade do Porto, eu morava num lugar bem no centro da cidade, no bairro da Trindade, num lugar do lado de um restaurante chamado Saicão. 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 Né? Sai do verbo sair e cão. E um dos pratos era hambúrguer caseiro, com arroz, feijão e legumes. O hambúrguer deles era de comer ajoelhado. Então, vamos discutir essa questão de comer. Escuta, você está comendo carne de animal vivo, né? Animais que viveriam mais se você não os tivesse matado para comer. Então, naturalmente, você tem aí um argumento, quer dizer, interessantíssimo, né? Como se não bastasse isso, né? Raramente a coisa funciona assim. Eu como uma carne de um animal que viveu feliz a vida inteira e que agora, circunstancialmente, eu vou matar para comer e tal é coisa. Não, senhor. Esses animais vivem em condições horripilantes, né? Outro dia mesmo eu estava vendo na televisão um cidadão dizendo que que zelava pela saúde animal, pelo conforto dos animais, pelo não sei o quê, que aquilo era a chancela da indústria alimentícia ao bem-estar ecológico do animal, e piriri, poró. Aí mostrou, e é assim, 1 milhão de galinhas por metro quadrado, né? 1 milhão de frangos, todos empilhados e tal, e aquilo era a boa condição, né? Então, você está submetendo os animais a uma vida torturante, né? E depois você os mata antes da hora, é claro, para poder
só porque você gosta de degustar a sua carne, né? Me lembro uma vez que um cidadão me disse, escuta, sabe o que a maioria come carne e não vê nenhum problema, então não deve haver um problema moral, porque se houvesse um problema moral, isso despertaria nojo na maioria das pessoas, e a maioria das pessoas come carne, come hambúrguer, come churrasco, existem países onde o churrasco é uma instituição nacional, uma instituição cultural, uma instituição arraigada, se fosse moralmente aviltante, já teríamos tirado isso do cardápio do mundo, né? Ora, esse argumento é um argumento frequente, mas é um argumento de uma pobreza imensa, né? Uma pobreza imensa. Sabe aquelas coisas, olha, onde a fumaça há fogo, né? Não é verdade, né? Não é verdade. Tem outros que dizem assim, olha, se todo mundo está dizendo isso, é possível que seja verdade, né? É provável que seja verdade. Tem outros que ainda dizem, não vai ser só você com o passo certo e todo mundo do outro lado com o passo errado. Se todo mundo está usando daquele jeito, quem deve estar errado é você. Então isso aqui é um argumento assim que quantifica as avaliações morais, né? Se muita gente avalia de um certo jeito, é porque deve estar certo. A quantidade faz a pertinência do argumento. Sabemos que isso é de uma fragilidade enorme. Por quê? Porque quase tudo o que é aplaudido pela maioria é péssimo, né? É frágil, é medíocre, né? A maioria condenou Jesus, a maioria condenou Sócrates, a maioria cancela, condena, vitimiza, chacina, cancela, faz o diabo. Então, é evidente que esse argumento é um argumento de uma fragilidade espetacular. Não é porque a maioria das pessoas come em algum momento carne animal que comer carne animal tem valor moral. O segundo argumento é um argumento nutricional, é fazer da nutrição um argumento moral. Ou seja, a carne tem proteína, nós precisamos de proteína, portanto, moralmente podemos ou devemos ou temos o direito de comer carne. Pois muito bem, esse argumento é um argumento que é apenas parcialmente tentador, porque sabemos muito bem que a proteína necessária, proteína de que necessitamos, ela é encontrável em outros alimentos que não carne animal. Portanto, eu nem vou me estender, porque isso basta para nós, né? Basta para nós. É possível perfeitamente passar a vida inteira sem comer carne animal e sem ficar anêmico de proteína, ok? Então, esse segundo argumento também não se sustenta. Haverá um terceiro argumento. Comer carne é natural, é da natureza do homem comer carne, é da natureza da mulher comer carne. Observe os nossos dentes. Observe os nossos dentes. Observe os nossos dentes. Há 2 dentes nas extremidades da boca, né? Não os 2 do meio do coelho, os mais afastados nas extremidades da boca, que são os caninos, que provam que o homem e a mulher são de natureza carnívora. Esse argumento costuma vir acompanhado de um argumento, digamos, correlato. Animais comem animais. Comer animal é natural, é da natureza humana comer animal, e animais comem animais. Pois muito bem, esse argumento também é um argumento chinfrim. Por quê? Porque se existe alguma razão para sermos civilizados, se existe alguma razão para pensarmos na questão da moralidade, na questão da ética, é justamente transcendermos a nossa natureza, irmos além das nossas pulsões, da nossa animalidade, da nossa natureza e estabelecermos para nós limites de convivência que superam a animalidade, que superam a natureza. Portanto, argumentar que é da natureza fazer isso ou aquilo e, portanto, é moralmente aceitável que façamos, talvez justifique também abusos sexuais, né? Talvez justifique também a violência física desmedida, talvez justifique muitas outras coisas que dificilmente defenderíamos, né, com esse mesmo argumento, ok? Então, também não funciona esse argumento
de que comer carne é natural. Olha aqui os meus caninos, isso prova que eu nasci para comer uma chuleta, né? Uma chuleta, né? Haverá, então, quem diga o seguinte, esse argumento é incrível, né? Os animais são criados para serem comidos e, portanto, se não fosse para servir de alimento, eles sequer teriam vindo ao mundo. Eles sequer teriam vivido. Portanto, saíram no lucro. Embora tenham, digamos, tido a vida interrompida, viveram um pouco de tempo de graça, digamos assim, no lucro, né? Na faixa. Então, deveriam celebrar o desfecho. Eu fico imaginando se você supusesse criaturas extraterrestres. Aparentemente há em vários lugares, né? E se você acha que não há, é evidente que eu não tenho nenhuma comprovação empírica para te dar, como uma selfie, né? Com um fulano de outro lugar, de outro planeta, de outra galáxia. Eu não tenho isso para te dar. Mas saiba que nem tudo que nós sabemos, ou muito pouca coisa do que nós sabemos, vem da observação empírica. Muito do que nós sabemos do universo vem das deduções matemáticas. Se isso é assim, então eu deduzo que, né? E aí multiplico lá e cá dos dois lados da coisa e chego a uma outra conclusão que eu não observei, mas que eu deduzi. Então, é perfeitamente possível deduzir que sim, havendo zilhões de galáxias e havendo em cada sistema zilhões de sistemas como o solar, que constituem os zilhões de galáxias, em todos esses sistemas havendo uma grande possibilidade de um planeta com condições semelhantes à da Terra, é matematicamente muito indicativo de que haja vida, né, inteligente em algum outro lugar. Mas eu fico aqui, é só uma questão de suposição mesmo. Vamos imaginar, então, que os extraterrestres, eles adoram churrasco de carne humana. Entendeu? Eles adoram churrasco de carne humana. Então, o que eles fizeram? Eles chegaram aqui, escravizaram um monte de homens e mulheres, e lá, eles fizeram, lá na terra deles, um geladeirão, um frigorífico com embriões humanos. Mas assim, zilhões de embriões humanos de todos os tipos, né? De todas as nossas etnias, de todos... Então, o que acontece? Acontece o seguinte, que eles vão nos comer, mas eles fazem nascer, eles põem aqueles embriões em chocadeiras de altíssima tecnologia, nascem os humanos, vivem lá 5, 6 anos, carne tenra, aí eles matam os humanos, tipo com uma guilhotina, né? Quebram o pescoço e tal, e fazem a nossa carne em churrasqueiras espaciais e tal, né? E a gente tem que ficar contente, porque, claro, a gente não ia nem viver, não ia nem nascer, não ia nem ter embrião. E graças a eles, né? Eles nos deixaram viver 5, 6 anos empilhados uns do lado dos outros, cacarejando, né? Em granjas humanas, até que fôssemos degolados. Então, bem legal, não é? Matadouro humano, tem que agradecer os extraterrestres, que apesar de nos matarem, nos deixaram viver uns aninhos, bem grudadinhos uns nos outros. Bom, acho que você entendeu que o argumento também não é lá essas coisas, né? Há um último argumento que eu vou falar aqui, que é dizer que é o seguinte: os animais não são inteligentes. Então, é por isso que comer carne humana é inaceitável e comer carne de porco é aceitável, porque o porco não é que nem nós. O porco não é inteligente, o porco não é artista, o porco não é matemático, o porco não vai à lua, o porco não resolve a equação do terceiro grau, o porco não é Van Gogh, né? O porco não é... Entendi. É por isso, então, que você ficou tão bravo de comer carne humana. É porque o porco não é Van Gogh e o porco não resolve a equação do segundo grau.
Ah, legal. Então eu vou te fazer uma pergunta. E se por alguma razão, tipo genética, tipo cromossômica, tipo patológica, nasce um ser humano que não é Van Gogh, não consegue nem segurar no pincel mesmo adulto, que não resolve a equação nem do terceiro, nem do segundo, nem do primeiro, nem do grau zero, nem de nada, né? Porque não consegue articular, não consegue. É um ser humano que não consegue abstrair, não consegue. Esse podemos comer, então. Afinal de contas, se estamos autorizados a comer carne de porco, porque o porco não dá Van Gogh, porque o porco não dá Newton, Einstein, porque o porco não dá Fernando Pessoa, Carlos Drummond de Andrade, Machado de Assis, porque o porco não joga bola como Lionel Messi. Então, eu acho que tem bastante humano aí que dá pra, né? A gente congela e vai degustando aos poucos, né? Como você vê, meus amigos, eu não consegui e não é fácil achar um argumento consistente para que aquele fulano do churrasco lá do começo do episódio se indignasse com alguma justificativa plausível. Não conseguimos ajudá-lo muito, não. Se ele ficou bravinho, foi por puro preconceito. Afinal de contas, o que talvez ele pudesse cogitar é que a barbaridade que representa comer carne humana, o valor negativo da degustação da carne humana é extensível à carne de todos os demais animais vivos. Se gostou, volta. Se não gostou, vai fazer outra coisa. Quem sabe um churrasquinho bem caprichado, com carne bem macia, para que o seu prazer esteja garantido. Ah, e se porventura servirem um sorvetinho depois do churrasco, saiba que para tirar o leite em tanta quantidade assim, para abastecer o mundo inteiro, é preciso manter as vacas grávidas o tempo inteiro. Porque, eu não sei se você sabia, mas acontece com a vaca o mesmo que acontece com as mamães humanas. Se elas não estão grávidas, elas não dão leite. É preciso mantê-las grávidas. E isso é de uma crueldade em vida sem fim. Bom, agora eu juro que eu vou. Valeu!